time de grande torcida e que parece que vem começando a encontrar um caminho no Campeonato Brasileiro. Vamos chamar o Juscelino Filho também para participar desse papo, direto de Fortaleza, afinal de contas o jogo foi lá, foi na casa do Fortaleza, mas não deu para segurar o Corinthians. Bom dia, Juscelino, bem-vindo à redação. Muito bom dia, Barreto. Bom dia para todo mundo que está aí na redação, para todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazerzaço estar aqui com vocês. Pois é, rapaz, não deu para Rogério Ceni e companhia, né, que encarou um Corinthians que até no primeiro tempo, assim, o Corinthians teve um pouco mais de dificuldade, acredito, né? Não estava conseguindo criar muitas jogadas ali no meio. O Fortaleza até tomou as melhores iniciativas, conseguiu o gol, abriu o placar com o Osvaldo, mas só que na súmula depois a arbitragem acreditou como um gol contra do Manuel, né? O pessoal do Globoesporte.com até observou muito bem isso. Mas depois, no segundo tempo, o Fortaleza caiu num erro que está sendo até um pouco recorrente. O Rogério Ceni chegou a comentar isso em entrevista coletiva, que o time diminuiu muito o ritmo, né? Caiu de produção nesse trecho final. E aí o Corinthians acabou se sobrepondo, né? O Pedrinho voou no jogo, deu assistência para o Bozelli no primeiro gol, fez o segundo numa jogadaça, inclusive, e o chutaço do Danilo Avelar, fechando a conta em favor do Corinthians. Mas assim, para o torcedor do Fortaleza, tem que lembrar algumas coisas. Por exemplo, o Osvaldo estava voltando de uma lesão na panturrilha, né? Não estava jogando, voltou a jogar, só aguentou os primeiros 50, 60 minutos do jogo, já era uma substituição programada. O Fortaleza também não podia contar com o André Luiz, que é atacante, pertence ao Corinthians. A mesma coisa do volante Paulo Roberto, que por cláusulas contratuais também não poderiam jogar. E tem também os reforços que já chegaram, mas ainda não podem jogar, no caso do Mariano Vasquez, o meio argentino. Tem também o Nenê Bonilha, que foi campeão brasileiro da Série B com Fortaleza. Enfim, mas no jogo de ontem, o Fortaleza pecou um pouquinho nesse trecho final do jogo e viu o Corinthians em 15 minutos fazer 3 gols. E aí acabou não sendo aquele resultado que o torcedor estava esperando, até porque tanto para Corinthians quanto para Fortaleza, próxima rodada de clássico, né? Um contra o Palmeiras, o outro contra o Ceará. E o ataque do Corinthians vai melhorando na mesma medida em que vai piorando a defesa do rival Palmeiras. É isso mesmo que está acontecendo? 3 gols do Corinthians a gente já não via há algum tempo, né? Não via há algum tempo. O Corinthians, depois da parada da Copa América, primeiro começou a ser um time que finalizava, o que já era um grande avanço em relação às primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians dava um chute a gol por jogo. Era agoniante ver o Corinthians jogar. O Corinthians passou a finalizar mais e com o passar dos jogos vai fazendo mais gols também, vai se acostumando a fazer gols. E essa tarde de ontem foi perfeita para o Corinthians. O Carille poupou alguns jogadores que tinham 2 cartões amarelos, estavam pendurados. O Carille estava ali preocupado com o clássico contra o Palmeiras na próxima rodada. Não só ele conseguiu poupar os jogadores fisicamente, como saiu de campo sem ninguém ter sido advertido. Portanto, Corinthians completo contra o Palmeiras domingo que vem. O Wagner Love foi poupado, jogou o Bozelli e o Pedrinho, como disse o Juscelino, parece que vai encontrando o seu lugar aí, né? O Pedrinho está em busca ainda da sua importância durante os 90 minutos, né? Tem que deixar para trás aquela coisa de o Pedrinho só serve se entrar no segundo tempo, ele está tentando provar isso. Para mim, ele cresce quanto menos ele fica preso à linha lateral do campo. Isso. Com a amarra da linha lateral do ponta. Ele trazendo para uma zona mais intermediária, né? Primeiro que ele tem escape para os dois lados, ele consegue resolver uma jogada fazendo um passe com a esquerda e ele faz o gol concluindo com a perna direita. Ou seja, é uma quantidade de recursos que, quanto mais ele tiver, evidente que dentro de um sistema, dentro de uma organização, mas com um pouco menos de amarras ali do lado do campo, ele tende a ir desabrochando. É muito potencial. Tecnicamente, é um repertório grande. Ele está achando o espaço dele. Isso. Aquele corredor, né? Que dá para ele um ângulo com o lateral. É isso. Uhum. Dá para ele a possibilidade de ir, leva o jogo por dentro. Está achando o espaço dele. Achando espaço e está achando tempo também, né? Provando que ele não pode ficar aos 21 anos com essa pecha de jogador que não consegue jogar 90 minutos. Claro. Né? Claro. Isso, se o jogador tem 16, 17 anos, está começando a carreira, né? Ainda está se desenvolvendo fisicamente, mas aos 21 ele tem que provar que é jogador para a partida inteira. Vamos ouvir o Pedrinho, então. É isso que eu venho buscando, poder estar ajudando o Corinthians da melhor forma possível. Fui feliz ali em poder dar uma assistência para o Bocelli, depois poder ter feito o gol. Então, esse crescimento aí, crescimento diário que eu venho trabalhando firme e forte para poder ser um dia também um protagonista do Corinthians.
um garoto de 21 anos poder estar escutando seu nome gritado pela torcida fora de São Paulo é algo muito gratificante, muito difícil de acontecer, então fico muito feliz em tentar dar o meu melhor dentro de campo. Creio que o Corinthians sempre vai buscar o título em todos os campeonatos que tiverem, principalmente o brasileiro, sabemos o quão difícil é, mas como o Carille sempre vem colocando, se a gente nos últimos 10 jogos estiver no bloco de cima, com certeza a gente vai estar buscando o título. No bloco de cima tá, mas a distância não é muito grande, não? Olha, tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos, poderia chegar a 22. 7 pontos, tá muito. 7 pontos para o Palmeiras. Pontos com 2/3 do campeonato. Santos agora, né? Perdão. Tu tira isso numa semana. É possível. Calma que não é todo mundo que faz isso também, né? De vez em quando faz. Porque realmente essa queda muito rápida do Palmeiras faz a gente pensar que é possível. O Carille está indo na mesma linha de raciocínio. É muito cedo para desistir. Muitas vezes você dá uma arrancada falando do Palmeiras agora e falando de nós em 2017, o nosso primeiro turno. Você pega 4, 5 jogos e você ganha aí, você vai lá para cima. É muito cedo, não dá para decidir não. A gente não tem a garantia de ganhar uma Sul-Americana, então a gente tem que continuar lá em cima. Primeiro buscar a vaga da Libertadores, ficar ali no bloco da Libertadores e quem sabe lá na frente pensar em até coisas maiores, mas nesse momento priorizando tudo que tem pela frente, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Deu para perceber claramente que a pergunta era sobre priorizar, né? Já que o Corinthians está avançando na Sul-Americana, que teoricamente é uma competição mais fácil. É mais fácil, mas é eliminatória também, né? E ele disse que é melhor seguir o caminho dentro do Campeonato Brasileiro e se manter nesse bolo aí. A gente já mostrou hoje a classificação, mas é bom situar, né? O Corinthians poderia estar no G4. Isso. Contando uma vitória sobre o Goiás. Mas tem que entrar em campo, tem que jogar, tem que ganhar do Goiás, né? Que está fazendo boa campanha, inclusive. Está só 2 pontos atrás do Corinthians na classificação do Campeonato Brasileiro. Não é daquele jogo que você já entra, né?